Sabe aqueles joguinhos de pontos luminosos espalhados pelo mapa? Pique Ubisoft, que tem 309 coisas pra fazer e você não sabe qual que você faz primeiro, se vai pra quest principal, se vai pra quest secundária, pra onde que você vai? Então, Ghostwire Tokyo é um desses jogos, se passa em Shibuya, no Japão, né? Um bairro extremamente importante do país. Eu joguei, zerei, fiz a campanha inteira na dificuldade normal, padrão, e vou contar agora pra vocês como foi a minha experiência com o jogo. Salve, salve, aqui é o Tonelo, bora pra mais um vídeo do Relatando. Lembrando, hein, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve lá, deixa o likezão também no vídeo que ajuda bastante o canal em crescimento. Tem outros relatos de outros jogos, né, conforme eu vou jogando e vou zerando, eu vou apresentando eles aqui, espero que você curta e tamo junto. O jogo foi desenvolvido pela Tango Gameworks e publicado pela Bethesda, né, então tem um grande nome por trás aí. É em primeira pessoa e você usa principalmente a sua mão para soltar as habilidades ali e tal, são, não vou falar quantas, mas algumas habilidades principais. E um arco que você pega depois também, que é bem forte por sinal, né, e que tem um papel bem específico no jogo, porque às vezes você não consegue usar a sua mão, vocês vão entender mais pra frente. O jogo também envolve parkour pelo mapa, né, tem aquela habilidade de glide, né, famosíssima aí do Breath of the Wild, que obviamente tem vários outros jogos também, que você vai planando no ar, tem uma movimentação bem interessante. E a ideia é que você fique perambulando mesmo o mapa de Shibuya, né, atrás de resolver aí o problema que tá acontecendo lá, o problema que você tem que resolver. E esse é um jogo que saiu com um preço bem caro, e que na época eu queria jogar, eu gosto dessa temática japonesa, né, e não a temática japonesa de anime, tá, uma coisa bem diferente, a temática japonesa do Japão mesmo, do dia a dia, das ruas e tal. Só que por estar muito caro e pela crítica especializada também falar que o jogo era mediano, eu acabei deixando de lado. Mas aí ele entrou na PlayStation Extra, né, que eu assino, e por conta disso eu consegui jogar, e daí que eu zerei, e o resto é história. E falando de história, ela conta a jornada de um cara chamado Akito Izuki, eu acho que é algo assim que você pronuncia em japonês, que tava de boa e do nada todo mundo em Shibuya, né, como eu disse, um bairro de Tóquio, some, sobram só as roupas, mas ele não some. Então um espírito entra no corpo dele e começa a falar com ele, sendo que esse espírito pode assumir o controle dos movimentos do Akito, né, Akito, enfim. E ele te dá os poderes, ele é meio que uma peça central nessa jogabilidade toda. E aí vocês vão atrás de parar um cara que tem uma máscara de Hanya, né, que parece muito a máscara de Oni, mas elas são diferentes, não é exatamente a mesma coisa. Aquelas máscaras do teatro clássico japonês, né? E esse cara quer acabar com tudo, história padrão de vilão, e também vocês vão atrás da irmã do Akito, porque ele estava preocupado com ela, tem todo esse lance também no jogo, e acabam sendo esses dois objetivos principais que você tem, e tenta entender como que um tá casado com o outro também. Esse espírito que entra no corpo do Akito, enfim, eles chamam de Kaká, né? Vira Keke na tradução aí do japonês, né? Na dublagem, a voz original do japonês. E ele torna as coisas um pouco mais interessantes, sabe? Eu achei que a história ia ser meio, tipo, só pano de fundo mesmo, tanto faz, é só pra você ficar indo de um ponto pro outro do mapa. E na realidade a história do meio pro final ali me pegou legal. Tem umas partes meio confusas e tal, principalmente porque vários momentos da história são contados durante alguma ação, durante uma batalha, ou logo antes ou logo depois. E aí, tipo, por mais que esteja com legenda em português, eu joguei com áudio em japonês, áudio original. E você tem que ficar lendo, é uma coisa meio complicada pra você fazer no meio da ação, né? Mas dá pra você entender o que tá se passando, e como eu disse, do meio pra frente me pegou bastante. E aí o chefe final, e pode ficar tranquilo, não tem spoiler aqui nos vídeos, nenhum vídeo do Relatando tem spoiler, é uma batalha clássica, tem as mecânicas pra fazer, uma arena gigantesca, muito limpa, né? Em geral, os chefes também são assim, a não ser um dos chefes que tem uma mecânica mais específica, e aí é bem legal, assim, até deu um certo, não vou dizer medo, mas um suspensezinho interessante aí no meio da batalha contra ele. Eu achei que seria mais legal essa batalha com o chefe final, mas no fim das contas foi mais pra saber o que acontece com a história, como a história termina, do que necessariamente pra ter uma batalha muito absurda de boa. E o final é bom, assim, é emocionante pelo menos, bom talvez seja forte, mas é legal. Te prende, vale a pena, sabe? Você não sai com aquele sentimento de, nossa, só isso aí, meu Deus do céu, que coisa ruim. E vale a pena dizer também que existem muitas referências no jogo à cultura japonesa. Nomes de itens, coisas que são compradas lá, que são comuns dos japoneses comprarem, né? Coisas das famosas combine, né? Que são as conveniências. As comidas que você come, os gatinhos que aparecem, os nomes dos amuletos, enfim, tudo tá totalmente mergulhado na cultura japonesa. E de novo, não é a cultura anime, não é uma cultura fantasiosa, é a cultura japonesa real, que eles
vivenciam todo dia. E aí essa cultura acaba sendo expandida para o universo de fantasia do jogo. Então, se você conhece essas referências e essa cultura, cara, você vai gostar, assim, 100 vezes mais do jogo, talvez. Se você não conhece, de repente você pode ter alguns problemas para entender e lembrar de alguns nomes, né? Tipo Oni, Hanya, não sei o que lá. E aí pode ter um pouquinho mais confuso para você, né, seguir a história, entender realmente o que está acontecendo, porque, por exemplo, um Oni, em teoria, é um demônio, mas ele não é bem um demônio, ele é meio que uma aparição, uma coisa do outro mundo, sabe? Só que como vem dessa cultura japonesa, dessa religião japonesa também, né, das religiões que são seguidas no Japão, muita gente não entende 100%. Eu não entendo 100%, e eu acabei gostando. Mas se você entender, a experiência deve ser muito mais interessante. É igual acontece, cara, com os jogos brasileiros. Eu não sei se vocês já viram aquele Rio, ou então um 7-1, né? O Rio é um jogo de sobrevivência aqui brasileiro, e um 7-1 é, entre aspas, um GTA brasileiro. E, cara, eles não são jogos incríveis, com orçamentos absurdos, AAA. Mas o ponto é, por conta deles serem tão específicos de um país e estarem tão mergulhados em referências desse país, dessa vivência, pra gente que é brasileiro, o jogo fica muito da hora. Mesmo que não seja um GTA V. Sabe? Então, a questão de você se identificar com o lugar, em ver referências e ver coisas que só quem é daquele lugar conhece mais, putz, é outra experiência. E os interiores do jogo me chamaram muita atenção. Claramente, não só os interiores, mas o ambiente em geral do jogo foi a primeira preocupação do estúdio. Porque como eu joguei em primeira pessoa, você não tem uma preocupação gigantesca com os bonecos em si. Né? E os fantasmas, os inimigos do jogo, eles também são meio abstratos, né? Eles, como eu disse, são meio que fantasmas, aparições, então casa bem, assim. E aí o ambiente, né, a ambientação e os interiores, como eu disse, chamam muito a atenção, saltam aos olhos e é bem legal de explorar. Falando de gameplay, como eu disse no comecinho, eu li alguns reviews, algumas análises que diziam que o jogo era repetitivo, cansativo, não tinha muita coisa pra fazer. Mas isso não foi um problema pra mim, porque eu foquei muito na história principal e só. As sidequests que eu fiz foram algumas pra pegar uns itens lá que são necessários pra você dar upgrade, né, melhorar algumas habilidades, e também as sidequests clássicas de Far Cry, Assassin's Creed, que você tem que ir num lugar, eliminar alguns inimigos, abrir mais um espaço do mapa, e depois você vai em outro lugar e abre mais um espaço do mapa, e por aí vai. Foram essas que eu fiz. De resto, tudo foi só da main quest. Eu demorei por volta de 11 horas para zerar o jogo, numas 4 sessões ali de 3 horas, 2 horas, até fechar. Então, não me afetou essa questão, mas se você for atrás de tudo que dá pra fazer, é muita coisa. Você vai levar umas 30 horas, e aí realmente pode ser um pouco mais cansativo. No início, o jogo te taca uns 1000 conceitos diferentes pra você aprender um em cima do outro, você vai ficando até meio confuso, porque não é exatamente a jogabilidade mais padrão de todas. Claro, tem muitas coisas, né, que são pilares de jogabilidade de FPS hoje em dia, como os botões de mirar, botão de andar, botão de pular, mas algumas coisas são específicas, o jogo vai te tacando essas mecânicas, é meio dificinho de você entender tudo no começo, mas você pega de boa e segue tranquilamente. Um outro ponto positivo da gameplay é que para mim os recursos do jogo, eles estão ali para você na medida certa, assim. Você não necessariamente tem uma falta de coisas, ou seja, de munição, de item de vida e etc., mas também não tem uma abundância tão grande. Itens de vida e consumíveis em geral, um pouco mais. Só que alguns outros consumíveis que eu não vou dar spoiler aqui, que são um pouquinho mais raros, você tem que eventualmente ir na loja comprar, você não acha tão fácil. E tudo bem que a loja também é bem barata e o dinheiro que você pega é bem tranquilo de conseguir, então você vai ter acesso a esses itens. Mas principalmente munição para suas habilidades, né, como se fosse munição para suas habilidades, às vezes falta um pouquinho, você é obrigado a usar outras e mudar um pouquinho a sua gameplay, sabe? Então acho que tá na medida certa para a dificuldade normal que foi a que eu joguei. E o padrão dos inimigos você também pega bem rápido, tá? E isso é uma coisa que muita gente ficou criticando também, porque os inimigos são muito repetitivos, o padrão é muito mesmo, não tem tanta diferenciação. E aí não é passando pano nesse quesito, mas eu acho interessante comentar talvez um outro lado da mesma moeda, né? Eu acho que foi intencional os inimigos não serem extremamente diversos. E veja bem, eles não são tão iguais durante essa primeira caminhada da main quest, né, da quest principal. Claro, eles repetem bastante, mas não chega ao ponto de ficar cansativo. Agora, o ponto que eu ia dizer é que eu acredito que o estúdio tenha escolhido isso para que o combate possa fluir melhor.
para que você possa entender os padrões dos inimigos, que são praticamente os mesmos, e aí cada combate vire não só a questão de habilidade, mas a questão meio que de xadrez de que você vai atacar primeiro, estratégica, né? Quem que você vai ter que dar mais foco, qual é o mais forte, qual você consegue bater de perto, qual que você consegue bater de longe. É um conceito muito conhecido, né, para quem vende jogos onde você também tem uma variedade menor de inimigos, mas que você tem que aprender os padrões dele. Então eu acho que sim, poderia ter outras opções, outras variedades de inimigos, mas as que tem são o suficiente para você passar essa main quest tranquilo, sabe? E decorando os padrões e conseguindo sentir que você está evoluindo na gameplay de combate, porque você está conhecendo mais do jogo e conseguindo utilizar o que você tem à sua disposição melhor. E aí tem duas coisas que eu preciso falar para vocês que não são tão interessantes, mas é importante pontuar. A primeira delas, e eu não acho que seja uma coisa pretendida pelo estúdio, é que usar os itens de cura tem meio que um bug, uma impossibilidade que é chata. Quando você usa um item de cura, o jogo te prende na animação de usar o item de cura, de comer alguma coisa, de tomar alguma coisa, até acabar. E assim, no meio de uma treta, é muito ruim, cara, porque o jogo não tem grandes mecânicas de desvio e de reposicionamento. Para você sair de algum inimigo que está chegando até você, ou você usa algum item de controle de grupo, mas que são limitados e não é sempre que vão estar à disposição, ou então você corre, saca? E aí muitas vezes na hora de você kaitar, né, que é você correr e bater, parar para usar um item de cura zoa completamente a mecânica e a dinâmica do que você está fazendo. Então qual que é a dica? Você, depois de usar o item de cura, logo depois já usa o escudo, porque o botão de escudo /bloqueio faz com que a animação do item de cura seja cancelada e você possa continuar fazendo qualquer coisa. E na minha experiência foi a única maneira de tirar essa gaiola, essa prisão dessa animação maldita do item de cura. E a outra coisa, mas essa já não é tão negativa assim, eu acho que até uma sequência comum dos jogos, é que o game te dá bastante coisa nova, assim, você vai pegando novas mecânicas e tal durante as 3, 4 primeiras horas. A partir dali, até a 11ª, realmente fica um pouco mais, como eu disse, igual. Não me afetou tanto, porque mais uma vez eu fiz o caminho direto pela main quest. Mas se você for fazer tudo o que tem no jogo, talvez não tenha tanta novidade assim. E se você anda direto pela quest principal, uma outra coisa muito boa é que a história ajuda o jogo a se manter novo, né? A se manter fresco. E acontecem coisas diferentes, você vai descobrindo ali o mistério e tal, e a coisa toda vai fluindo. Mas se você for depender da gameplay de mundo aberto, depois de umas 6 horas de jogo, não espere muita coisa nova. E uma das coisas que poderiam ajudar nesse frescor depois de umas 5, 6 horas é a ansiedade que a gente fica para habilitar habilidades novas, né, de melhorar a sua árvore de habilidades e tal. Só que esse jogo tem um ponto que foi também bastante criticado nas reviews de Cyberpunk 2077, que é o das habilidades da árvore de habilidades, meio que só aumentarem os seus números, assim. As primeiras poucas habilidades vão te dar coisas novas, vão mudar o jeito que você joga e tal. Depois é só número. E o que eu quero dizer com números? Se o seu arco suportava 5 flechas, agora vão ser 7. Se a sua habilidade ia 30 metros, agora vão ser 35, sabe? Então, é bom, é legal, é bom, mas é mais para um status, né? Para quem vem dos RPGs, é mais como se você estivesse aumentando os status do personagem do que necessariamente abrindo uma nova árvore com novas habilidades e expandindo para esse lado, sabe? E isso também ajuda, querendo ou não, impacta negativamente nessa progressão do jogo depois de umas 5, 6 horas de gameplay. Falando da parte técnica, eu joguei no PlayStation 5, foi super de boa o jogo, ele tem 2 modos, né, o de resolução e o de desempenho. Eu joguei no desempenho porque esse jogo no modo resolução a 30 FPS fica muito lento, muito travado, não é tão legal a experiência e sinceramente não vi tanta diferença assim no modo desempenho, então fui pra ele, não crashou comigo, não deu nenhum problema, não tive nenhum grande bug, a não ser alguns pop-ups, né, aliás, pop-ins, né, que é aquela coisa de você tá andando, do nada surge uma árvore, do nada a textura da bike fica em alta resolução. Mas tirando isso, assim, não teve nada grave que atrapalhasse a gameplay. Também o jogo vem com uma dead zone no analógico, principalmente no analógico de mira, né? Ou seja, uma zona morta ali que você mexe o analógico, mas ele não ativa, que deixa a mira muito lenta, pesada e ruim de usar. Portanto, tem uma opção no jogo que você consegue diminuir essa dead zone e eu deixei a minha em 0, para você mexer ali na mira assim que você mexer no analógico ou pouco tempo depois
de você mexer no analógico. Aí a mira fica muito mais precisa, você não tem aquele delay pra ficar mirando que é grosso, ruim. Uma outra coisa que eu acho que entra na parte técnica, ou pelo menos na parte de som, é que o som dos passos é bizarramente satisfatório, assim. Eu joguei com o headset do próprio PlayStation 5, né? Não sei se foi por isso ou não, mas sei lá, eu achei o som dos passos muito legal, muito acima de outros jogos. Mas às vezes também, em contrapartida, o cara dá 2 passos e já começa... Parece que tá morrendo, sabe? Então às vezes é meio chato, porque você tem que percorrer uma grande parte da cidade, não tem nenhum tipo de veículo, de montaria, de coisa que você pode usar para poder se movimentar mais rápido, né? A não ser que você esteja no céu e você vai planando. Mas de resto, você vai correndo, e aí às vezes cansa um pouquinho ver o cara fungando toda hora. E pra mim, o Ghostwire Tokyo entra nesse hall, nesse grupo de jogos que ajudam a gente a entender qual é o potencial gráfico dessa nova geração. Já tiveram outros também, né, de PS5, de Series, de Xbox Series, mas eu acho que o Ghostwire serve muito para isso, principalmente no quesito ambientação, interiores, né? A noção que você tem de andar na cidade, a exploração e fazer tudo isso sem grandes problemas técnicos. Como eu disse, só uns popins ali que às vezes aparecem. Então, pra mim, isso já é um ponto bem positivo do jogo, pra quem curte a parte mais hardcore de gráfico e tudo mais. E vamos pro veredito. Se você pegar o jogo na PlayStation Plus Extra, pegar de graça numa promoção muito boa, vale muito a pena jogar. Em especial do jeito que eu fiz. Passa a quest principal, faz as quests secundárias que você acha que são interessantes, ou pra pegar os poderzinhos lá, e segue o baile. Se você gostar de jogo de pontinho no mapa, né, os jogos Ubisoftizados também, cara, você vai amar e o jogo vai te render dezenas de horas de gameplay e com sidequests que são interessantes o suficiente pra te manter ali e tal. Talvez fique cansativo, mas eu acho que também vale a pena numa promoção. Se você for um fã de cultura japonesa, já tiver ido pro Japão, já tiver morado no Japão, acompanhar muito essa parte real do Japão, né, o dia a dia, as ruas e tal, com certeza você vai se sentir totalmente em casa, né? Diferente do Japão, que é lotado muitas vezes, no jogo não tem tanta lotação de gente, porque na história todo mundo foi de base, mas, cara, isso aí, nossa, vai ser muito legal, a sua experiência vai realmente agregar bastante. Então, em geral, cara, não vejo um momento ruim pra jogar Ghostwire Tokyo, sabe? Eu não vejo uma pessoa que vai odiar Ghostwire Tokyo. Talvez ele seja mediano pra algumas pessoas, mas se você, assim como eu, for direto na quest principal, vai ser uma experiência legal. Eu acho que vale bastante a pena. Talvez ele seja um pouquinho mais problemático para quem for platinar, e eu já tenho a minha dose de platinas, mas nesse aqui eu não quis arriscar não, demoraria demais. E aí é praticamente um outro vídeo, né? Praticamente uma outra situação, uma outra abordagem com o jogo. Então aproveita, se você tiver acesso a ele numa promoção ou para pegar de graça num desses PS Plus, Game Pass, sei lá, se tiver alguma coisa assim, vale bastante a pena, vale dar uma chance. Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Me diga aí se você já jogou Ghostwire Tokyo, se você gosta da temática, se é um jogo que você pretende jogar, ou se você não ligava pro jogo, até mesmo nem sabia que ele existia, por mais que seja relativamente recente. Quero saber de você, coloca aí nos comentários, deixa o likezão no vídeo também, se inscreve no canal e tamo junto. Tchau!